Boa tarde, feira, boa tarde, Brasil, boa tarde, Bahia. Como é que está vocês? Estou de volta, Forasteiro está por aqui de volta para gravar mais um vídeo para você, certo? Você não é inscrito ainda no canal, vem para cá agora, se inscreve no canal Forasteiro o Destemido 02. E aqui a gente toma para trazer notícia relevante do que acontece na cidade de Feira de Santana, aqui é onde eu moro. É onde eu trabalho, né, também. E na Bahia e no mundo. Então vem pra cá, se inscreve no canal Forasteiro Destemido 02 aqui. Então eu quero desejar uma boa tarde para a cidade de Feira de Santana. Um abraço para vocês, gente. Lembrando a vocês que eu não esqueci do caso do centro de abastecimento não, viu, gente? Vamos sempre tocar nesse assunto, porque a gente tem que pedir justiça. Se é que ainda existe justiça aqui na cidade de Feira de Santana, né? Eu acho que ainda tem juiz aí que possa, sendo provocado com respeito a algum processo, alguma coisa, eles possam tomar alguma providência. Acredito nisso, acredito que tem juiz ainda que estão aí agindo em favor dos direitos do povo da cidade de Feira de Santana, né? Mas infelizmente a gente vê uma banda aí que está um pouco, né, que deixa a desejar, né? Como o caso do centro de abastecimento, o Nascimento, que bateu na cara de mulher, né? A polícia militar estava presente, a polícia militar se fez presente e não deu voz de prisão e nem mandado de prisão teve para Nascimento, que bateu na cara da mulher, quebrando o artigo 24 da lei da Maria da Penha. Então esse é o Brasil que nós vamos ver, mas aqui a gente vamos postando, aqui a gente vamos dando nossa opinião. Até porque o artigo 220 da lei da Constituição Federal nos dá o direito de se expressar. É livre a manifestação dos pensamentos. No artigo 5º da lei também, da Constituição, diz, apesar que a Constituição hoje está sendo quebrada pelas autoridades mais altas, como a Suprema Corte. Mas vamos ao que interessa. Aqui eu não quero falar nisso não, mais tarde eu venho gravar mais vídeos sobre isso aí, perguntando ao povo de Feira como é que está o caso. Inclusive, eu quero aqui falar para a mulher que foi agredida por Nascimento no centro de abastecimento, que contrate um advogado. Ah, Forasteiro, mas a mulher é pobre, a única coisa que a mulher tinha lá era aquela banquinha de vender seu pãozinho ali de coisa de lanche para sobreviver. A mulher não tem direito. Eu sei disso, gente. Eu sei disso. Porque são essas pessoas que eles procuram para fazer a maldade, as pessoas indefesas, né, Nascimento? Tomara que esse vídeo chegue para ele, né, seu Nascimento? São essas pessoas o seu alvo, né? Pessoas de baixo clero. Pessoas que vão sair para trabalhar. Esse é o alvo, né, seu Nascimento? Para o senhor, né? Para você, aliás. Mas se a senhora quiser contratar um advogado, a senhora contrata um advogado para levar a casa séria e a gente queremos a prisão de Nascimento. Porque ele quebrou a lei do artigo da Maria da Penha, o artigo 24. Então a senhora contratou um advogado. Se a senhora não tiver condição, que a gente sabe que a senhora não tem condição, a gente se reúne, se é que eu posso contar com os comerciantes do centro de abastecimento, para fazer uma arrecadação, ver quanto é os honorários aí desse advogado, para que ele pegue essa casa e vá até a justiça de Feira de Santana. E nós fazemos uma vaquinha para ajudar essa senhora que foi agredida por um policial da reserva aqui na cidade de Feira de Santana, quebrando o artigo 24 da Lei Maria da Penha, e mesmo assim está solto por aí para bater mais em cara de mulheres. Mas vamos que vamos. Gente, mas o que eu quero falar aqui agora é coisa que a gente fica indignado, né, pessoal? Porque eu tenho filha, mulher, tenho 2 filhas, tenho minha mulher. Porra, a gente vê uma situação dessa aí, é de perder a estribeira, cara. É de perder o controle, mas a gente tem que manter o controle e acionar os órgãos públicos. Porque não adianta fazer justiça com as nossas próprias mãos. Não adianta cometer o mesmo crime que eles cometeram, que ele cometeu contra essa mulher, e a gente cometer também. Queira ou que não queira, vamos correr dentro das leis, né, do nosso país. Mas o que eu quero falar aqui... O que eu quero falar aqui, gente, é do julgamento que está acontecendo sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês estão sabendo, Feira de Santana, né? Que está tendo um julgamento
na Justiça Eleitoral do Brasil, está julgando um pedido do PDT, um requerimento do PDT, o PDT do partido de Ciro Gomes, olha lá, de Ciro Gomes, tá vendo? É o babilônico, Ciro Gomes é conhecido como babilônico. Então, a pedido do PDT, uma ação entrada no Supremo Tribunal Supremo Tribunal Eleitoral. No Supremo Tribunal Eleitoral foi entrada uma ação do PDT contra Jair Messias Bolsonaro, alegando que ele cometeu infração quando ele se reuniu com aqueles embaixadores. Lembra lá? Antes das eleições, muito antes das eleições, que ele se reuniu com os embaixadores para explicar o processo das urnas eletrônicas aqui do nosso Brasil. E o PDT achou que ali ele cometeu um crime, pessoal de Feira. Ali, viu, Feira e Santana? Ali eles acharam que Bolsonaro cometeu um crime por ter se reunido com os embaixadores, que é uma prerrogativa do presidente, para falar do processo eleitoral, a fragilidade que tem no processo eleitoral do Brasil. E o Supremo e a Justiça Eleitoral acatou o pedido do PDT, entendeu? E botou para julgar o caso. Está sendo julgado agora esse processo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o que realmente está acontecendo, gente, é que eles estão querendo tirar Bolsonaro da jogada. O sistema está trabalhando para tirar Bolsonaro da jogada. Porque lá Bolsonaro cometeu crime nenhum. Se reuniu com os embaixadores, uma prerrogativa dele como presidente da República, para explicar as fragilidades das nossas urnas, o processo das urnas. É por esse tipo de crime aí que eles dizem que Bolsonaro está sendo julgado aí. E vão condenar, viu? Vão condenar Bolsonaro porque 5 dos 7 juízes colocados lá na Justiça Eleitoral foi colocado por Lula. E eles deveriam trabalhar sem isento. Ministro da Suprema Corte, ministro da Justiça Eleitoral, tem que trabalhar com isento, não com parcialidade. Mas é amiguinho de Lula, tá com um emprego lá porque Lula deu. E tu acha que esses caras, se fosse honesto, fosse diante da lei, ele iria inocentar Bolsonaro? Mas como ele tem como esses membros da Justiça Eleitoral têm, como é que se diz, tem algo a pagar, porque eles estão empregados lá, eles estão lá como ministros ministros da Justiça Eleitoral, enviado pelo presidente da República, um salário altíssimo. Eles vão defender aí o Lula. Ou seja, eles vão aí condenar Bolsonaro para caçar os direitos políticos de Bolsonaro aqui no Brasil, Feliz Santana. É isso que está acontecendo no Poder Judiciário hoje no Brasil. Agora, veja bem. Quem é os membros que está julgando o Jair Messias Bolsonaro, esse processo impetrado pelo PDT? Tá sentado? Não? Senta aí agora que eu vou te dizer quem são os membros que tá julgando. Carme Lúcia, ministra da Suprema Corte, que um certo tempo desse aí disse que era ilegal fazer aquilo, mas uma vez só, tá, podia fazer. Carme Lúcia, ministra da Suprema Corte, colocado por Lula. Quem mais? Alexandre de Moraes. Você conhece Alexandre de Moraes, pessoal? Alexandre de Moraes é o ministro da Suprema Corte e presidente da Justiça Eleitoral. É ele que é o presidente lá nesse julgamento que tá aí. O cara que perseguiu o Bolsonaro durante os 4 anos aí de mandato aí. Perseguiu Bolsonaro não, perseguiu a população brasileira. Mandou prender aí 1000 pessoas de uma vez só.
O Alexandre de Moraes é o presidente desse julgamento. O cara que apitou o jogo Lula versus Bolsonaro, lembra lá na política lá? Pois é, foi esse presidente aí da Justiça Eleitoral. Porque Alexandre de Moraes é presidente da Justiça Eleitoral e também é ministro da Suprema Corte. Então veja quem o cara que está julgando Bolsonaro. Ele prendeu o Lula, velho. Veja o cara que está julgando Bolsonaro aí. Alexandre de Moraes, o carequinha do nosso coração. Só que não, né, gente? Só que não, né? Pois é. Tá também o Benedito Gonçalves. Você sabe quem? Será o Benedito? Você já viu esse ditado, gente? Até quando você tem um problema que você vê uma visão e a pessoa diz assim, é um ditado popular das antigas, que o pessoal diz assim, será o Benedito? Não é assim que fala? É um ditado popular aí, né? Quando uma coisa não tá dando certo, a gente gritava e o povo dizia, será o Benedito? Pois é. O Benedito Gonçalves é o relator. O Benedito Gonçalves é o relator do julgamento que está acontecendo agora contra Bolsonaro na Justiça Eleitoral. Aquele que recebeu o tapinha na cara de leve de Lula, assim como quem diz, estamos juntos, companheiro. Fez o serviço certo. Pois é esse, o Benedito Gonçalves, o negão, que já deu seu voto condenando o Bolsonaro, deixando o Bolsonaro inelegível durante 8 anos. O primeiro voto foi dele, do relator. Pois é, amiguinho de Lula, colocado por Lula, o do tapinha na costa, Feira de Santana, o do tapinha na cara. Tá bom? O Alexandre de Moraes, o carequinha do nosso coração, que é o presidente da Justiça Eleitoral, é ele que está julgando o Bolsonaro. E está apressando o julgamento, quer porque quer condenar Bolsonaro, nem quer que os outros peçam a vista do processo. Pois é. Quem mais? Cássio Nunes foi um dos que Bolsonaro colocou lá. Provavelmente seu voto já é vencido, porque são dos 7 juízes, 5 vai votar a favor da condenação de Bolsonaro aí por ficar inelegível durante 8 anos. Essa é a jogada do sistema, gente. O sistema está querendo escravizar o povo brasileiro. Veja que esse mesmo sistema soltou o bandido, condenado de 12 anos a 11 meses de cadeia. E hoje é presidente da República. Colocado por quem? Colocado por quem? Lula foi colocado no poder por quem? Pelo povo brasileiro? Nananina, não. Nós sabemos o que foi que aconteceu nas eleições. Fomos censurados. O Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, esse mesmo que está julgando Bolsonaro para deixar ele 8 anos inelegível, proibiu de a gente dizer que Lula é ex-presidiário. Lembra lá? Proibiu de dizer que Lula tem a relação com os ditadores dos países da América do Sul, como Nicolás Maduro, presidente de Cuba, presidente da Nicarágua. Veja, lembra lá que o Alexandre de Moraes proibiu a gente brasileiro de dizer que Lula tinha parceria com esses ditadores? Pois é, esse mesmo Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, presidente da Justiça Eleitoral, que está julgando Bolsonaro, proibiu os brasileiros de falar que Lula tinha amizade com os ditadores nas eleições. E para provar que Lula tem amizade, provar mais uma vez, né, gente? Provar mais uma vez. Provar que Lula tem amizade e tem negócio com esses ditadores do país da América do Sul, como Nicolás Maduro. Inclusive, ele trouxe Nicolás Maduro o mês passado aqui no Brasil. Aí eu pergunto para o senhor Alexandre de Moraes, possamos agora dizer que Lula tem convênio ou não tem, senhor Alexandre de Moraes, com os ditadores do país da América do Sul, como Nicolás Maduro? Podemos dizer agora? Porque ele trouxe o próprio ditador aqui no Brasil. Pois é, gente. É assim que está acontecendo hoje no país. O mal está prevalecendo em cima do bem. Ou seja,
Eu não posso nem dizer assim. Eu aqui retiro minhas palavras. O mal acha, essas são as palavras certas. O mal acha que está prevalecendo em cima do bem, das coisas certas. Eles vão deixar Bolsonaro inelegível por 8 anos. É a tática do sistema. Por quê? Porque Bolsonaro é forte. Não tem outro personagem na política hoje que arraste multidões nas ruas. Não tem candidato que arraste multidões numa motociata. E isso faz com que a esquerda tema na base. Então, o Jair Messias Bolsonaro é uma pedra no sapato para esse sistema comunismo que Lula quer implantar aqui no Brasil. Mesmo sistema da Venezuela, onde sua população come cachorro na rua por falta de alimento. A Venezuela, o povo está fugindo do país e vindo para o Brasil para sair do regime de Nicolás Maduro, esse mesmo que Lula trouxe aqui no Brasil mês passado, o maior traficante da América do Sul, procurado pela justiça norte-americana e com mandato de prisão, terrorista, que mandou passar por cima da sua população com um carro-tanque. Esse é o amiguinho de Lula, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. E agora vai ter o Fórum de São Paulo aí, né? Com esses presidentes da América do Sul. Todos vão vir para cá, viu, Brasil? Todos vão vir para aqui pro Brasil. O Lula já marcou reunião dos presidentes da América do Sul de esquerda. Porque o Fórum de São Paulo aqui foi instituído pelo finado Fidel Castro, presidente de Cuba, ex-presidente de Cuba, né, que já morreu. Foi ele que fundou aqui, mais Lula aí, o Fórum de São Paulo. Para que todos os presidentes da América do Sul de esquerda, ditadores, se reúnem aqui no Brasil, porque o Brasil é um anfitrião. Quer dizer, todos os presidentes, ditadores da América do Sul vão se reunir aqui no Brasil, agora no Fórum de São Paulo. Os ditadores. E aí, Brasil, temos que orar a Deus. Temos que orar a Deus. Não tem saída a não ser clamar a Deus. Os homens estão corrompidos. A justiça eleitoral corrompida. Vê o julgamento aí agora? Vai julgar Bolsonaro, condenar Bolsonaro por uma reunião que ele fez com os embaixadores para explicar o processo eleitoral do Brasil. É esse o crime que eles estão dizendo que Bolsonaro é culpado. É crime se reunir com algumas pessoas e explicar como é que funciona o processo eleitoral no Brasil? Pois é. O Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral também acha que isso é crime e vai condenar Bolsonaro e deixar isso. É injustiça. Isso é uma aberração. A justiça eleitoral do Brasil está considerada hoje pelo Brasil, pelo mundo todo, como uma aberração. Não se pode confiar no processo da justiça eleitoral. Veja o que a justiça eleitoral está fazendo no Brasil. Caçando candidatos, caçando pessoas que foram democraticamente eleitos. Agora estão caçando a candidatura de Bolsonaro, os direitos políticos de Bolsonaro. Dos 7 juízes que tem, 5 foi colocado pela esquerda. Então deixa eu tomar uma água aqui, gente. Pra gente continuar. Já estou terminando, viu, pessoal? Eu quero aqui deixar você muito bem esclarecido do que acontece aqui no país, na Justiça Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, na Ministério de Segurança Pública. Então, além de eu falar
dos acontecimentos do centro de abastecimento aqui na cidade de Feira de Santana, onde eu moro, na cidade de Feira de Santana, eu também trago notícia dos bastidores, tá certo? Pois é, tá acontecendo, você pode aí pesquisar aí, Justiça Eleitoral, julgamento de Bolsonaro, e você vai ver que esse julgamento está acontecendo. E foi marcado agora para amanhã, tá certo? E vão condenar o Bolsonaro para tirar o Bolsonaro da jogada. Essa é a tática da esquerda. Essa é o plano de Lula, fazer com que o nosso Brasil se torne uma ditadura. Uma ditadura, o mesmo regime de Cuba, o mesmo regime da Venezuela. E nós temos que nos levantar. Eu quero trazer aqui a atenção para o pessoal de Feira de Santana e região. Eu quero trazer aqui para o povo da Bahia que nós temos que nos levantar contra esse sistema. Porque esse é um sistema diabólico, onde tira o seu direito de falar, onde tira o seu direito de ir e vir, seu direito de crescer financeiramente. Você sabe o que é o socialismo, gente? A gente já falou aqui do julgamento, você entendeu, né? Bolsonaro vai ser cassado aí, os direitos políticos dele durante 8 anos, por nenhum crime. Eles estão inventando um crime porque se reunir com os embaixadores, isso não é crime, é uma prerrogativa do presidente. Mas como o sistema está aí querendo tirar ele da jogada, achando que vai vencer, achando que está vencendo, mas não vai vencer. Não vai vencer porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está com o seu povo. Lutar contra o homem pode até ser que eu tenha algum sucesso passageiro, mas lutar contra Deus é impossível ter vitória. Lutar contra as verdades é impossível a esquerda obter vitória. As vitórias que ele tem aí é provisória, mas o desfecho de tudo nós sabemos. Devemos confiar no Pai Celestial para que a gente possa derrubar o mal. Então, gente, você sabe o que é socialismo? Socialismo é um sistema. O sistema de Cuba é assim. O sistema de Cuba é o socialismo, é a ditadura, é o regime ditatorial, aonde sua população não pode dizer nada, aonde sua população não pode ir para as ruas se manifestar, porque o presidente de lá usa as forças armadas para oprimir e para impedir do povo se manifestar. É assim. E aí, pessoas são presas, pessoas somem com as pessoas. É o regime de lá. Bota prisão perpétua. Ninguém em Cuba pode se manifestar nas ruas contra o desgoverno dele lá. Porque as Forças Armadas de lá estão a serviço do irmão de Fidel Castro, o presidente atual. Na Venezuela, a mesma coisa. Esse é o socialismo. Isso é o regime ditatorial. Na Venezuela, ninguém pode ir para a rua se manifestar, porque o presidente de lá, amiguinho de Lula, Nicolás Maduro, manda passar por cima com o carro-tanque do povo para acabar com as manifestações contra ele. Nicolás Maduro tocou fogo em 2 ou foi 3 caminhões de alimentos que o Brasil mandou para lá na época do governo Bolsonaro. Lembra lá? Veja que tipo de cara Lula está apoiando. E quer trazer agora para o Brasil, agora no Fórum de São Paulo. Esse é o regime. Ninguém pode dizer nada. E esse mesmo regime, povo de Feira de Santana, acordem. Acorde, por amor de Deus. Se manifeste. Seja contra a atuação do mal aqui na cidade de Feira de Santana. Esse mesmo regime de Cuba, Venezuela, Nicarágua. Lá em Nicarágua, o Ortela, o presidente lá chama-se Ortela, né? Não sei o que é Ortela. Tá prendendo os cristãos, prendendo freira, padre, crente, pastores. Prendendo. 20 anos no poder, o Ortega.
Ninguém pode ter pensamento divergente com eles. E aqui no Brasil, onde a gente... Essa fada tá aqui, gente, ó. Quero mostrar aqui essa fada aqui, ó. As Forças Armadas de hoje do Brasil não me representam, viu, gente? É porque essa roupa... A única coisa que eu quero aqui dizer para os meus seguidores no YouTube, que a única coisa que eu ainda tirei de bom das Forças Armadas foi essa jaqueta. Porque ela é quente, e aqui em feira tá fazendo frio, eu uso ela, mas a única coisa, viu, gente? Mas as Forças Armadas não me representam não, e nem representam o povo de direito aqui no Brasil, tá bom? É isso que eu quero dizer a você. A gente acreditou nesses caras, a gente acreditou nesses generais que eles não permitiriam que um bandido voltasse ao poder, e aí eles fez o contrário, eles traíram o povo, prenderam o povo brasileiro para ficar do lado do maior ladrão do Brasil, as Forças Armadas. Então, a gente tá aqui, mas eu não me represento. Eu gosto do pano, que o pano é grosso, entendeu? Mas, quando você olhar para essas aqui, não me julguem por eu dizer, olha, o cara aí confia nas Forças Armadas. Não confio nas Forças Armadas não, viu, gente? É a minha opinião. Perfeito. Quando eu digo Forças Armadas, eu vou dizer aqui pelo menos a cúpula, viu, gente? A cúpula, porque tem aquelas patentes menor que realmente não quer isso. Mas a maioria é a menor. A maioria não é... A maioria das Forças Armadas, a maioria das Forças Armadas não é a patente. A maioria são as tropas. Então, se as tropas é a maioria e não aceita isso, então... E ficar calado e não age, aí fica difícil, né? Então por isso que eu digo que as Forças Armadas do Brasil hoje não me representam. Mas vamos lá. Então socialismo é isso aí. Ditadura. Fora de São Paulo vai acontecer. Estão deixando o Bolsonaro inelegível. Já caçaram o mandato de Dallagnol. Prenderam Daniel Silveira, preso político. Tem o outro também, o presidente do PTB, né? Roberto Jefferson está preso. Nossos irmãos patriotas tá preso ainda, sendo acusado de ter quebrado o Palácio do Planalto. Tudo é uma fake news, tudo é uma mentira, porque tudo foi armado aí por Lula, por Flávio Dino e por aí vai. O general Gerdia, que estava dando água lá, então caiu a ficha. Tá tendo a CPI agora, e é uma confusão da peste, viu, gente? É uma confusão da peste. Então, o Brasil é isso aí. Nós estamos vivendo aqui uma ditadura provida do Poder Judiciário do Brasil, da Suprema Corte. Essa é a verdade. Então, prepare-se para sair das grandes cidades. Quem quiser sossego, paz, tranquilidade, se prepare para sair das grandes cidades, porque o que vai acontecer nas grandes cidades, vocês nem imaginam. Eu tô com um netinho de 1 ano, tô preocupado com ele. Porque é a fase pior que tem, meu netinho vai pegar. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou instruir ele. Vou ensinar ele como que ele tem que prosseguir para obter a vitória. Porque o que vem pela frente é terremoto. Não estou aqui querendo assustar ninguém, não. Estou aqui dizendo isso para que você se prepare. Porque nós passaremos por cima dos terremotos. Se Deus está conosco, a gente vai vencer. Seja por atuação dos homens, seja por atuação dele. E pela atuação dos homens, a gente vai ver que não tem saída. Ministro da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal do Brasil, está corrompido. Estão trabalhando fora da lei, contra o povo e favor aos seus amiguinhos. Suprema Corte. Suprema Corte. Supremo Tribunal Federal. A mais alta corte do Brasil. Justiça Eleitoral.
caçando direitos políticos de um ex-presidente que não cometeu crime nenhum, a não ser aquele de botar o Brasil nas alturas e no lugar que ele deveria estar, reconhecido pelo Brasil todo. Hoje o Brasil passa vergonha. Pois é, justiça eleitoral. Então vou terminando por aqui. Bolsonaro será cassado os direitos políticos dele, ficará inelegível, não por ter cometido crime algum, mas porque é uma perseguição política do sistema contra Bolsonaro. Agora, eu quero avisar aqui para o povo de Feira, para concluir, que não adianta. Tá vendo esse cara aqui? Tá vendo lá? Ficou na história. É homem como eu, como você, não devo adorar ele, tenho que amar, respeitá-lo. Mas é um cara que representou o pessoal de bem do Brasil. Ficou na história, por isso que querem caçar esse cara aí, ó. Tá vendo aí? Estão querendo caçar esse cara aí, ó. E vão caçar, deixar 8 anos inelegível. Só que ele disse essa semana que tem uma bala de prata. O que será essa bala de prata, hein, gente? Mesmo que ele seja condenado pela justiça eleitoral por não ter cometido crime nenhum, qual será a bala de prata que ele falou? Vem aqui nos comentários no canal Forasteiro Destemido 02 e comenta aí pra mim, por favor. Compartilhe o vídeo, se inscreve. Estamos juntos. Boa tarde e até mais.